de Jesus. Coisa bonita. Então, o título dessa lâmina: camponeses, poetas. Esses homens e mulheres simples e pobres, agricultores, pescadores, donos de casa, eram simples, mas eram poetas. Traziam uma tradição rica, riquíssima. E Jesus soube utilizar esse patrimônio cultural para transmitir a sua mensagem. Eles, como mestre, é óbvio. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma orientação a uma pessoa e você sabe que essa pessoa é um engenheiro. Então, para que ela entenda melhor a mensagem, você começa a usar uma linguagem de engenharia. A pessoa entende. Porque você está usando os elementos que são comuns a ela. Não é assim? Isso é uma técnica pedagógica. Você fazer referência à cultura, à vivência da pessoa que está ouvindo, para facilitar o processo de aprendizagem. O que nós não podemos é ficar com o aspecto didático e esquecer a essência. Por isso a advertência de Paulo: a letra mata, mas o espírito vivifica. Poetas e camponeses. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre Jesus. Mas não como governador espiritual do orbe, como Cristo, um espírito puro que dirige a evolução do orbe. Não. Eu queria falar um pouquinho sobre Jesus quando ele estava encarnado na Palestina do primeiro século, em torno do Mestre. Primeiro ponto, nós já aprendemos que Jesus não falava português. Não falava. Que língua que Jesus falava? Ou melhor, essa pergunta, ela já não está tão boa. Que língua que Jesus falava? Possivelmente todas. Se quisesse. A pergunta é: qual a língua materna de Jesus? Aramaico. Vamos ver aqui se a espiritualidade superior confirma essa informação. Hoje, no mundo acadêmico, não há nenhum pesquisador sério que duvide disso. Não tem mais. No início do século XX ainda teve um pouco de dúvida, mas depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, não se tem dúvida mais. Na Palestina, no primeiro século, falava-se o aramaico. E aqui eu selecionei um belíssimo trecho do livro Há 2000 anos. Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o Mestre de Nazaré. Como se entenderia não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo? E certamente Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia do Tiberíades. Emmanuel, certeiro como um laser. Porque ele não falou assim só aramaico. Ainda falou o dialeto. Aramaico do Tiberíades, que era um dialeto falado na Galileia. Em Jerusalém, era um outro dialeto. Muito próximo. Muito próximo. Aliás, o aramaico do hebraico também é muito próximo. É mais próximo do que o espanhol do português. 10 vezes mais próximo. Mas havia umas pequenas diferenças. E nós percebemos isso, por exemplo, no Novo Testamento. Quando Jesus é crucificado, chegam para Pedro e falam assim: mas você não é um galileu? Ele fala: uai,
a forma de falar, né, denunciou que ele falava o aramaico de Tiberias. O aramaico da Galileia. E traiu. Não teve como. É nessa língua. Bom, então aqui nós temos um primeiro limitador. Um primeiro limitador. E aqui eu vou contar uma história. Eu trabalhava numa repartição pública e o atendimento ao balcão era revezado. Todo mundo tinha que atender o público. E nesse setor trabalhava comigo uma moça chamada Thaís, cujo apelido era Tata. Tata. E eu me lembro que estava no balcão atendendo, chegou uma senhora e falou assim, tá. Falei, tá. É divertido, porque eu queria que esse diálogo tivesse sido presenciado por um alemão, um italiano e um inglês. Agora vocês vão ter um curso prático de português. Por favor, comunicação. Vamos lá, comunicar. Tá. Alguém aqui não entendeu? Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. E esse é o poder da linguagem. E por isso que a gente lembra com tristeza do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Quando o professor entra na sala, está lá, primeira página do livro. Uma poesia é um gráfico na vertical, na horizontal, e não sei o quê, você tem que tirar a média aritmética, o que está querendo dizer? Vocês estão lendo essa primeira página, todos os alunos? Estamos. Rasga. Porque se você, brincar com o Moacir, não sei se está aqui na plateia, é o nosso físico, né? Se você vier com as fórmulas de física para interpretar o Novo Testamento, vai ser uma tragédia. Porque ele não vai se enquadrar nas equações. Ele é linguagem popular. Quando eu digo assim, a pessoa fala, e aí, fulano? Você está meio nervoso? Hoje eu tive que engolir, sabe? Nossa, que gosto tinha. Não, alguém vai fazer essa pergunta? Pelo amor de Deus, alguém vai fazer essa pergunta? Quando alguém fala, eu tive que engolir sapo, você pensa que ele pegou um sapo, passou um azeite, colocou um pouquinho de sal e engoliu? Pois bem, em Belo Horizonte, me liga um amigo, um grande amigo, que fala, estou no celular, numa reunião de estudo do Evangelho, e socorre. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada de grave. Eu estou um pouco apertado. Há uma pessoa nova aqui na reunião, nós estamos estudando a passagem de João Batista. E Jesus diz assim, que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento, referindo-se a João Batista. Que fosse ver um profeta? Sim, um profeta. Essa é a passagem. Claro, a pessoa acabou de chegar e me fez a pergunta, mas no deserto não tem cana. Eu consultei aqui meu atlas bíblico. Se eu não estiver enganado, parece que no deserto só tem areia. Eu falei, seu atlas está absolutamente correto. Areia. E você esqueceu de duas outras coisas. Cana? Não. Vento e sol. No oásis, pode ser que você encontre uma aguinha, uma árvore. Mas no deserto só tem areia mesmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você vai falar para a pessoa que está chegando que em hebraico, em aramaico, cana agitada pelo vento é uma expressão
idiomática que significa pessoa volúvel. É mais ou menos quando você diz assim, Maria vai com as outras. Ou vaquinha de presépio. É uma expressão de linguagem. Então fala para ela que pode esquecer que no deserto não tem cana mesmo, não. Jesus está querendo dizer, o que você foi ver no deserto? Uma pessoa volúvel? Não. Profeta. Deu para sentir um pouquinho? Deu para sentir? Então, há um livro escrito no início do século, Bullinger, um livro fininho, 1.200 páginas, com todas as expressões de linguagem da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Ele fez uma catalogação de todos os versículos, catalogou, deu os nomes técnicos da linguística. É claro que é uma obra assim, muito antiga, tem algumas coisas que precisam ser atualizadas, acrescentadas, mas é uma obra valiosa. O que nós estamos querendo é que, sem um entendimento, você não precisa saber hebraico e aramaico para interpretar o Evangelho. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. O que você precisa de pré-requisito para interpretar e ler o Novo Testamento? O coração. Se você tiver um coração, você tem que sensibilidade. Só isso. Esse é o pré-requisito. Como dizia o Chico, uma vez estava tendo uma conversa, Herculano Pires e outro, olha, qual que é o pré-requisito para a evangelizadora da infância? Ou Herculano fala, tem que ter curso de pedagogia. Se não tiver curso de pedagogia, não pode ser evangelizadora. Então como é que vai cuidar da criança se não tiver conhecimento técnico, se não souber isso, se não souber aquilo? E a pessoa falou, não, Herculano, mas aí ninguém vai ter evangelização. E a pessoa que não pode fazer o curso? E nós vamos elitizar, e começou aquela discussão. Depois que eles discutiram muito tempo, resolveram perguntar para o Chico, Chico, o que você acha? A evangelizadora tem que ter o curso de pedagogia ou não? O Chico falou assim, olha, Emmanuel está dizendo que para evangelizar a criança é preciso ter amor. Por quê? Você pode ter pós-doutorado em pedagogia, psicologia, física quântica, mineralogia, química, farmácia, e não gostar de criança. Isso vai ser um péssimo evangelizador. Mas você pode ser uma pessoa analfabeta, essa vida. Mas com um amor tão profundo pela criança que o seu sorriso evangeliza. A tua presença em silêncio na sala já é uma evangelização. Então nós não estamos querendo elitizar, pelo amor de Deus. Não é isso. Todos podemos e devemos ler o Evangelho. Porque na verdade ele é um roteiro. Ele é um roteiro. Mas nós podemos interpretar o Evangelho em vários níveis. Dizia Emmanuel para Chico que isso depois dele ter ditado os livrinhos do Evangelho, Família das Bíblias,
que ele, às vezes, se matriculava em cursos de interpretação do Evangelho na espiritualidade superior. E que lá, isso é a linguagem do Chico, ele se sentia um crocodilo. Emmanuel se sentia pequeno diante do que ele ouvia daqueles instrutores da vida maior. Eu acho que a minha inscrição não ia ser nem aceita. Aí nós nos recordamos de Alcione no livro Renúncia. O Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então não tem problema. Alguns vão entrar aqui no Evangelho com uma velhinha, outros já entram com uma lanterna, alguns vêm com um farol, Jesus com um sol. Não tem problema, o importante é entrar. O importante é estudar, é extrair a essência espiritual do Evangelho. Não importa se você vai ser muito profundo, se vai ser pouco profundo, isso não importa. Não importa. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Você tem que comer o suficiente para matar sua fome. Então eu posso tirar um versículozinho do Evangelho e extrair uma liçãozinha simples, sem precisar ficar fazendo uma coisa profunda. Não tem problema nenhum. É só preciso a gente entender que ele é um caminho vasto. E que à medida que a gente vai estudando o Evangelho, nós vamos percebendo a profundidade, a profundidade, a profundidade, a profundidade. Então hoje, nós estamos aqui caminhando um pouquinho, que é o que eu dou conta. É o que eu dou conta. Se tivesse um espírito superior, ele ia avançar mais. Ia avançar mais. Mas o Aston fez até o contato com Paulo de Tarso, mas ele já tinha um compromisso. Não pôde vir. Uma pena para todos os congressistas. Tive que vir eu mesmo. Hebraico e aramaico é uma língua semítica. Não é uma língua indo-europeia. Aqui não tem nada a ver com latim, não tem nada a ver com grego, não tem nada a ver com português, com francês, com alemão, nada disso. É uma língua oriental, semítica, que tem características próprias. E se a gente não entende essas características, nós vamos tropeçar. Quais são essas características? Aqui uma leve pincelada. Uma leve pincelada. A mentalidade semita, e aqui quando ele diz semita, nós estamos falando de todos os do árabe, do aramaico, do hebraico, do ugarítico, da língua falada na Babilônia, na Pérsia, engloba toda essa região. A mentalidade semita é muito mais intuitiva que lógico abstrata. Isso quer dizer que o hebreu, ao descrever um objeto, não se preocupava com a discriminação ou catalogação de suas características essenciais e ou acidentais. Ele simplesmente apreendia, enumerando tão somente as características concretas e individuais daquele objeto. O concreto interessava-o muito mais do que o abstrato. Essa predileção pelo aspecto concreto dos indivíduos e das coisas levava o hebreu a fixar sua atenção ou realçar aquilo que há de dinâmico nos seres, mais do que em seu valor ontológico, estático, essencial. Os semitas eram dotados de uma percepção afinada, superior. Tudo estava em movimento. Encarando o universo em seu movimento, mais sensível
sensíveis ao dinamismo da vida do que a contemplação das formas e das ideias das coisas. Isso é de Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, uma das grandes autoridades do catolicismo, escreveu um livro para entender o Antigo Testamento. O que nós estamos querendo dizer? Se você lê Platão, Sócrates, Aristóteles, sobretudo Aristóteles, você tem uma descrição. Aliás, a nossa ciência ocidental é aristotélica. Eu vou descrever uma noiva. Aí a pessoa ela tem cabelos castanhos, claros, ondulados, pele clara, ou ela tem cabelos escuros, pele escura, lábios carnudos, tudo que você vai descrevendo. Não é assim? Porque essa é a forma ocidental de descrever. Querem ver como é que o oriental descreve a noiva? Vocês me dizem. Está no livro Cântico dos Cânticos. A minha noiva é como uma gazela. Meu Deus! Gazela! Uma cabrita? O que está querendo dizer com isso? Imagina se eu chegar para minha esposa e falar assim, minha cabritinha. Não dá um problema lá em casa. Sua pele é como o ébano. Seus lábios são como mel. Essa já é velha. Essa já é velha. Então ele começa a fazer uma descrição da noiva, citando árvore, pedra, animal. E a gente fica pensando, será que ele está elogiando ou insultando a noiva? Está elogiando. Mas quando ele diz assim, a minha noiva é uma gazela, ele não está dando uma explicação aristotélica da noiva. Ele está lançando uma imagem na mente do ouvinte. Um flash. É uma imagem. Ele lança a imagem e quer que você capte a emoção nossa. Uma gazela transmite. A ideia de movimento, de vivacidade, de esperteza, de jovialidade. Só que no aramaico, não dá para você falar, a minha noiva é jovial. Jovial não tem esse adjetivo. Não tem. Não tem jeito de dizer isso. Então ele diz, é uma gazela. E aí vem a pessoa e fala assim, o autor de Cântico dos Cânticos era casado com um animal. Mas da onde você tirou isso? Está aqui, minha noiva é uma gazela. Mas não, minha noiva, tá. É a palavra de Deus. E Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia. Fala assim, meu amigo, tem jeito, lá é meio acho. Não, e se falar que a baleia ficou na barriga dele, não tem problema. Se você fizer uma tradução lá e colocar que é a baleia que ficou na barriga de Jonas, não tem problema. Essa é a abordagem que nós precisamos evitar. Mas isso está sendo ensinado não é só na doutrina espírita, não. Tem estudiosos no protestantismo, no catolicismo, alertando para esses perigos. Porque tem pessoas sensíveis também no protestantismo. Aliás, tem gênios
Tem gênios sobre a Argentina. Gênios. Um grande autor que começou a falar disso tudo, que foi Paul Ricoeur, um francês, escreveu um livro chamado A Metáfora Viva. É um gênio, é um protestante. Temos católicos extraordinários. E nós, espíritas, que aprendemos a fé raciocinada, vamos interpretar o verdadeiro? Não é possível. É por isso que a nova era é a era da fé, da razão e do autoconhecimento. Da razão. E por ser razão, por ser fé raciocinada, nós temos que conhecer essas coisas. Temos que conhecer essas coisas. Vou dar um exemplo rapidinho para a gente ir para o intervalo. Salmo 59:10. Sobre Edom lançarei a minha sandália. Isso é o que está no original hebraico. Aí a pessoa fala assim, olha, então Davi tinha um pé gigante, porque Edom não faz isso, não faz. Calçava 4.500, né? Eu calço 39 e 4.500, a sandália para cobrir um país inteiro. Mas o que é isso? É no sentido de tomar posse. Eu vou tomar posse de Edom. Mas em hebraico diz assim, sobre Edom lançarei a minha sandália. Salmo 62:6. Minha alma será saciada como de alimento gorduroso. O que ele está dizendo? Está dizendo que está feliz. Porque sentir-se feliz, alegre, podia ser substituído pela expressão acima, já que a gordura era sinal de plenitude. E ainda hoje constitui o alimento predileto dos árabes da Palestina. Você falar assim, eu estou feliz, você dizia, eu tenho gordura entre os dentes. Tem essa expressão no Velho Testamento. Tenho gordura entre os dentes. Estou feliz. Mas se você começa a pensar como que era difícil conseguir carne, a dificuldade que era assar uma carne, quando você dava uma mordida, uma alegria. Era uma alegria. Eu sei que é uma coisa ainda inferior, né? Nós estamos lutando com isso, um dia vamos nos libertar. Naquela época, então, era um motivo de alegria, uma gordurinha. Temos ainda Jó, capítulo 13:14. Tomo a minha carne entre os meus dentes. Coloco a minha vida em minha mão. O que está dizendo? Que ele comprou o próprio corpo. Toma a minha carne entre os dentes. Estar decidido a morrer é equivalente a morder-se. Então hoje você diz assim, vou me suicidar. Hoje é, tenho a minha carne entre os meus dentes. Era assim que eu te falava. Tudo concreto. Tudo concreto. Porque se a carne está entre os dentes, é sinal de que ela vai ser consumida. O que ele está querendo dizer? Eu vou consumir a minha carne. Eu vou me matar. Tenho a minha vida nas minhas mãos. O que ele está querendo dizer? Se a vida está nas mãos, é que você vai entregar. Porque você só coloca nas mãos que vai entregar. Se a minha vida está nas minhas mãos, porque eu vou entregar ela para Deus. Tudo concreto. Gênesis 43:34. A porção de Benjamim era 5 mãos mais abundante que as porções de todos eles. 5 mãos. Tudo era medido mais ou menos com a mão. Então você não falava assim, olha, a herança do Benjamim era 1/3 superior. Não tem nada de 1/3. Não tem fração em hebraico. 1/3. É mão mesmo. 5 mãos a mais. Você pegava o cereal com a mão. Quanto que é o seu? Ah, me dá aí 100 quilos, vai me dar tantos quilos. Ah, senhora, o que a senhora vai levar hoje? 4 mãos de trigo.
claro. Bem concreto. Esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante. Porque isso aqui é usado para fazer um certo terrorismo. Né? Terrorismo, aquelas figuras diabólicas. Salmo 17:3. Deus é meu escudo e o chifre da minha salvação. Chifre? Chifre. Porque o chifre é aquela parte poderosa do animal, sobretudo do carneiro. Os carneiros, para disputarem as fêmeas, brigavam, o chifre é a força. Então o que está querendo dizer aqui é que a força, a garantia da salvação é Deus. Mas não tem essa palavrinha, a garantia, não tem essa coisa abstrata. Ele fala, o chifre da minha salvação é Deus. E chifre é um símbolo de poder. Aí quando você lê Apocalipse, e eis que uma besta de não sei quantas cabeças, de não sei quantos chifres, a pessoa já está logo imaginando uma figura demoníaca. É engraçado. Porque é como você falar, estou engolindo o sapo, e a pessoa achar que você está engolindo mesmo o sapo. Salmo 74:11. Abaterei todos os chifres dos malvados, e os chifres dos justos serão exaltados. Vocês veem? É porque chifre para a gente significa outra coisa. Para eles é força. Fazer um intervalozinho, só para a gente tomar uma água, relaxar, depois a gente volta, dando sequência, a gente encerra esse pedacinho, e aí nós vamos entrar no Sermão da Montanha, mas equipados para entender a mensagem.